dos pais da igreja. Os pais da igreja foram homens que Deus levantou após a morte dos apóstolos para guiar a igreja. Com seus erros e acertos, eles foram homens que tentaram manter a igreja pura e doutrinariamente fiel. Após a morte dos apóstolos, por meio do ministério desses pais da igreja, a igreja ela manteve a unidade, a universalidade. A igreja ela continuou sendo uma única igreja que seguia a doutrina dos apóstolos. Mas em 325, o imperador Constantino, ele fez da igreja a religião oficial, fez do cristianismo a religião oficial do império. E a igreja então passou a ser uma igreja imperial, uma igreja estatal, totalmente governada pelo império, pelo Estado. E essa igreja depois foi adotando práticas e dogmas que eram contrários às Escrituras. Foram surgindo nessa igreja papas e eles foram então introduzindo na igreja crenças que não tinham base na Escritura. E eles foram aos poucos tirando do povo comum a Escritura e foram introduzindo crenças pagãs no meio das crenças bíblicas. E a igreja então passou por um período de grande apostasia. E esses homens denominados papas foram os maiores incentivadores dessa apostasia pela qual a igreja passou. E isso perdurou, meus irmãos, até dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele iniciou aquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. E a partir daí surgiram muitas denominações, da qual a nossa faz parte, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil. E veja, meus irmãos, Lutero e os reformadores depois dele promoveu grandes reformas na igreja. E uma delas foi enfatizar a centralidade da palavra de Deus no culto, a centralidade de Deus no culto e a importância da celebração dos sacramentos para a vida espiritual dos crentes. Então, essas ênfases dos reformadores foram muito fortes e mudaram o rumo da igreja. Semelhantemente, no texto que nós lemos na leitura alternada, o texto de 2 Reis, capítulo 22 e 23, que você pode já deixar aberto aí, nós não vamos ler, por ser muito grande, vocês já viram, né? E nós já lemos também na leitura alternada. Eu vou apenas fazer menção dele, mas nesse texto nós vemos as histórias de um rei chamado Josias. E esse rei, à semelhança de Lutero, e nós vamos tentar fazer um paralelo entre o rei Josias e o que aconteceu na reforma. O rei Josias foi também um grande reformador de Israel, em um período de muita apostasia em Israel. Um período que o culto estava totalmente corrompido, com adoração a muitos outros deuses. E esse rei foi usado por Deus para promover esse grande avivamento, essas reformas que, à semelhança da reforma protestante, também visaram promover a centralidade da palavra de Deus e a centralidade de Deus no culto, como também a celebração e a importância da celebração dos sacramentos para não só a confirmação, mas também a nutrir espiritualmente os crentes. Então, meu objetivo é fazer esse paralelo e mostrar para vocês três
impactos que a reforma trouxe para o culto a Deus. Primeiro impacto, a centralidade da palavra de Deus no culto. Segundo impacto, a centralidade de Deus no culto. Não só a centralidade de Deus, mas a exclusividade de Deus no culto. E também a importância da celebração dos sacramentos para a confirmação e nutrição espiritual dos crentes. Tá? Eu vou pedir que você curva sua fronte agora, para nós fazermos uma oração e pedir a graça de Deus no entendimento da sua palavra. Senhor, nós pedimos a graça do Senhor, pedimos a iluminação do Teu Espírito para compreender a Tua palavra e para aplicá-la corretamente nas nossas vidas. Pedimos a Sua ajuda, porque carecemos e dependemos totalmente do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós lemos no texto, do versículo 1 ao 2, nós vemos alguns dados importantes sobre a vida do rei Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, porque o seu pai havia sido assassinado. O nome do seu pai era o rei Amon. E ele foi assassinado, então Josias teve que começar a reinar muito cedo, com 8 anos de idade. O nome da sua mãe era Gedida, que é o mesmo nome que foi dado a Salomão, pelo menos na grafia é parecido, que significa amada do Senhor. O nascimento de Josias, tanto quanto o surgimento de Lutero, foi predito. Lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, nós vemos um profeta que é mencionado aqui no texto, um profeta que prediz a chegada de Josias e as reformas que Josias ia fazer no culto em Israel e a sua importância como rei reformador. Lutero também, 100 anos antes dele surgir, um dos pré-reformadores também anunciou a sua chegada de certa forma. E, meus irmãos, esse rei, ele reinou 31 anos em Jerusalém, diz o texto aí. E é curioso porque o texto diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. O versículo 2 nos diz que ele andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, ele foi um crente fiel. E algo curioso que não está aqui nesse texto, mas que está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, porque esse texto aqui é paralelo de 2 Crônicas 34 e 35. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, diz que ele começou a buscar a Deus ainda jovem. Isso é muito interessante, porque hoje, é muito comum se dizer que os jovens têm que curtir a vida. Porque essa coisa de servir a Deus, é muito difícil o jovem se dedicar, se esforçar. A tentação do mundo é muito grande e o jovem tem que curtir e aproveitar a vida. Irmãos, nós temos um grande exemplo aqui, e outros mais, de um rei que começou a buscar a Deus ainda jovem. Provavelmente ele tinha uns 16 anos de idade, quando ele começou, quando a sua espiritualidade foi despertada. E aqui eu quero chamar a atenção da importância da igreja e da família para a formação espiritual dos jovens, dos nossos filhos. Sabe, apesar de que o texto não diz, é muito provável que o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, juntamente com a sua mãe, foram pessoas que ensinaram a palavra de Deus a esse jovem, que foram uma grande influência e uma influência positiva na vida desse jovem rei, para despertar nele o desejo de buscar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus na sua vida. E diz o texto que no 8º ano do seu reinado, quando ele já estava reinando há 8 anos,
ele começou a purificar Israel. Desculpa, no 12º ano do seu reinado, foi que ele começou a purificar Israel, a Jerusalém, de todas as suas abominações. Diz o versículo 3. Então, foi no 12º ano do seu reinado que ele iniciou as reformas no culto em Jerusalém e em todos os arredores de Jerusalém, onde a sua influência pôde chegar. E é interessante, eu fiquei, quando estava lendo esse texto, eu fiquei observando, veja, o templo, que era a casa de Deus, estava completamente abandonado. Há anos, caindo aos pedaços, sem que ninguém se importasse com o templo. E somente no tempo do rei Josias, então, e como resultado dele ter buscado a Deus na sua juventude, ele então para se preocupar com a casa de Deus. E ele então reúne o sumo sacerdote Uquias e também Safã, que era uma espécie de secretário dele, uma espécie de escrivão também. E ele então manda eles para o templo e contratarem pessoas, não qualquer pessoas, mas ele colocou a reconstrução do templo a cargo dos levitas. E ele então disse: olha, vão lá e pague os trabalhadores e façam então a reconstrução do templo. E nesse negócio, nesse trabalho aí, interessante que eles acharam lá, diz o texto, que eles acharam o livro da lei, perdida no templo, perdida no lugar onde deveria ser o centro. A lei de Deus, a palavra de Deus, estava perdida no lugar onde ela deveria ser o centro. Perdida, esquecida. De modo que parece que Ilquias, quando ele vê o livro da lei, ele praticamente nem conhece. E ele lê o livro e ele leva o livro para o rei. Veja que o texto no versículo 9 diz: então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Ele nem diz que livro é. Me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Observe, irmãos, a importância da palavra de Deus ser lida. Sabe, o povo precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o livro mais lido nas nossas vidas. Sabe, veja, uma simples leitura da palavra de Deus. Veja a reação do rei quando ele apenas ouviu a leitura da palavra de Deus. Sabe, não foi uma pregação, não foi uma exposição da palavra, foi apenas uma simples leitura. Mas quando o rei ouviu a leitura, diz o texto que ele rasgou as suas vestes, em sinal de arrependimento, em sinal de tristeza. E ele diz que ele fez isso, diz o texto, porque ele viu que estava escrito lá que Deus ia derramar a sua ira sobre o povo. Uma reação, irmãos, que nós não vemos hoje nas pessoas quando ouvem a palavra de Deus. As pessoas, elas escutam pregações e mais pregações, e elas saem da igreja, do culto, igual elas entraram, não sentem nada, não são despertadas em nada. Mas
é uma pregação que está despertando arrependimento no rei. É apenas uma simples leitura. Quando ele ouviu, ele rasgou as suas vestes. E imediatamente ele mandou que essas pessoas fossem até a profetisa Uda e procurassem explicações daquele livro, daquilo que ele ouviu. Talvez alguma direção sobre o que fazer para evitar o juízo, talvez. Sabe, procure a profetisa Uda para ela nos dizer o que está escrito aqui, nos explicar e quem sabe nos dar uma direção para as nossas vidas. A profetisa Uda então diz no versículo 15 ao versículo 20. Ela diz, primeiro, ela diz que Deus está irado com o seu povo. Deus está irado. Segundo, a ira de Deus é justa, porque o povo, ela diz, é que Deus vai derramar o seu juízo sobre o povo e não tem como eles escaparem. Não tem nada que eles podem fazer para evitar isso. Deus deu muito tempo para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Desculpa. Veja aqui o texto diz, o que a profetisa Uda disse para eles, a partir do versículo 15 do capítulo 22 de 2 Reis. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, a todas as palavras do livro que leu o rei, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira. Sabe, não adiantava eles fazerem absolutamente nada. Deus ia derramar o juízo sobre eles. Mas uma promessa muito boa para o rei. O rei ia escapar desse juízo. Por quê? Porque o rei demonstrou arrependimento. O rei demonstrou estar interessado em conhecer a vontade de Deus e interessado em mudar a realidade do seu povo. Então ele iria viver em paz e esse juízo que Deus iria derramar sobre eles, o rei não ia viver para ver isso. Deus ia livrá-lo disso. Mas aquele povo não. Aquele povo ia sofrer as consequências. Irmãos, quantos de nós têm pecado diante do Senhor? Tem tratado as coisas de Deus com total descaso e desinteresse. E não tem havido em nós nenhum sinal de arrependimento, nenhuma mudança em relação a essas coisas que às vezes nós fazemos e que despertam muitas vezes a ira do Senhor. E nós não sentimos nenhum tipo de tristeza, nenhum incômodo. Então, a palavra de Deus, irmãos, lida, explicada, gerou no povo, no rei pelo menos, arrependimento. E no caso do rei, livramento do seu juízo. É muito importante, irmãos, eu quero que vocês percebam isso. É muito importante nós centralizarmos a Escritura no culto e nas nossas vidas também. A palavra de Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Durante todo o período da Idade Média, a palavra de Deus foi esquecida, foi tirada do povo. A palavra de Deus deixou de ser pregada fielmente. E quantos de nós, irmãos,
passam o dia todo e não pegam na Bíblia para ler? Quantas igrejas que você vai no culto e você não vê a Bíblia como algo central no culto, não vê a pregação como sendo algo central no culto? Eu já falei para vocês que eu visitei uma igreja uma vez, onde eu fui convidado para pregar, e o culto durou umas 2 horas e pouco, e haja o pessoal dançar, pular, cantar, bater palma, fazer um monte de coisa. Quando chegou na hora da pregação, 15 minutos. E eu tinha escolhido um salmo enorme para pregar. Eu acho que eu ia passar os 15 minutos só lendo, né, o salmo para eles. 15 minutos de um culto de 2 horas e pouco, irmãos, para a pregação. Daí você vê a importância que eles dão para a pregação. Eu quero então rapidamente mencionar a centralidade que Josias deu para Deus no culto. Não somente a centralidade, mas a exclusividade. Na verdade, a palavra certa é exclusividade. E antes que eu diga isso, eu quero que você observe como estava o culto lá em Jerusalém, em Israel de um modo geral. Observe, o culto estava totalmente corrompido. Não havia uma adoração verdadeira. Havia um grande sincretismo religioso lá. O que é sincretismo? É a mistura de muitas crenças, de muitas religiões, mistura tudo isso e faz disso uma única religião e dá um mingau, né? Era assim que estava a adoração lá em Jerusalém. Veja, do versículo 4 ao versículo 10, irmãos, eu não vou ler, eu vou só mencionar, você pode ver na sua Bíblia aí. Do versículo 4 ao versículo 10, versículo 13 e versículo 14, diz que havia adoração a Baal e a Azera. Baal, a palavra Baal significa Senhor. Azera provavelmente era na crença pagã daquela época, Azera era a esposa de Baal. E os dois controlavam os elementos da natureza, chuva, sol e a fertilidade. No caso, Azera controlava a fertilidade. Então, eles adoravam a Baal para poder ter crias nos seus animais, para poder ter, para dar fruto nas suas plantações, né? Para que as suas plantações, já que eles viviam de agricultura, fosse bem sucedido. E a Azera, eles adoravam para que houvesse fertilidade nas mulheres e também nas crias. Então, diz também no versículo 4 e 5, diz que eles adoravam o exército dos céus, o sol, lua e planetas. Eu não sei se eu mencionei o capítulo 22, mas na verdade, esse versículo que eu estou citando aqui é o capítulo 23, tá? Então, o versículo 4 e 5 do capítulo 23 de 2 Reis diz que eles adoravam também todo o exército do céu, o sol, a lua, os planetas todos, eles faziam culto a essas coisas. Também no versículo 10 do capítulo 23 de 2 Reis diz que eles adoravam a Moloque e a Camus. No versículo 13 diz que eles adoravam a Camus. Olha o tanto de deuses que eles adoravam. Talvez o único que não era adorado não era Deus, né? Mas toda essa galera eles adoravam. E veja, irmãos, junto com os deuses vinha também os utensílios sagrados desses deuses. Vinha também os utensílios sagrados eram os objetos usados na adoração, né? Vinha também os sacerdotes desses deuses, que eram os propagadores da falsa religião. E também haviam lugares
dedicados ao culto a esses deuses. Haviam altares dedicados a esses deuses por toda Jerusalém, irmãos. O versículo 5 diz que havia altares dedicados a esses deuses nas cidades, nos arredores de Jerusalém. No versículo 8 fala que de uma extremidade à outra, de Geba até Berseba, havia altares dedicados a esses deuses. Na entrada das portas de Josué, o governador da cidade, também no terraço do palácio, em cima do quarto superior de Acais, havia altares dedicados a esses deuses. Nos pátios do templo do Senhor, construído por Manassés, havia também altares a leste de Jerusalém, no sul do Monte da Destruição. Havia altares dedicados a esses deuses, meus irmãos. Havia imagens de esculturas desses deuses espalhados por toda Jerusalém, espalhados pelo templo. Além de tudo isso, junto com a adoração a esses deuses, tinha também algumas práticas que eram expressamente proibidas por Deus na lei. Por exemplo, no versículo 7 do capítulo 23, diz que havia prostituição cultual. Mulheres que se prostituíam no templo, tendo relação sexual com os homens, como uma forma de adorar os deuses deles. E isso era feito lá dentro do templo, da casa de Deus. E elas se dedicavam a fazer roupas, né, de sacerdotisas, roupas para esses deuses. Sacrifícios humanos eram feitos, dedicados a esses deuses, especialmente o sacrifício de crianças. Então, o deus Moloque, ele era um deus que ele exigia sacrifício humano. E o sacrifício preferido desse deus chamado Moloque era o sacrifício de criança. Então, os pais queimavam seus filhos no fogo para oferecer a esse deus chamado Moloque. E isso lá dentro de Israel, na casa de Deus. Eles consagraram cavalos ao Deus Sol. Sabe, irmãos, era assim que estava o culto lá em Jerusalém, a adoração. Sobrava alguma coisa para Deus aí? Talvez você diga assim, irmão, mas eu não sou idólatra, né? Eu não adoro nenhuma imagem, nenhum Deus diferente. Irmãos, idolatria, ídolo, é tudo aquilo que você coloca no seu coração que substitui Deus. Ídolo é tudo aquilo que é central na sua vida, é tudo aquilo que é prioritário para você, a quem você dedica seus esforços, seu tempo, sua dedicação, sua atenção, é para onde você dirige os seus interesses. Isso é um ídolo. Sabe, o maior ídolo da nossa atualidade é o prazer. O bel prazer. Por exemplo, chegou a hora do culto. Não estou afim de ir. Estou afim de ficar aqui em casa. Ó, seu prazer na frente do seu dever, né? O seu bem-estar na frente do seu dever. E aí você pode colocar várias coisas. Tem pessoas que colocam o dinheiro como seu Deus. Tem pessoas que colocam a sua própria denominação como seu Deus. Tem pessoas que colocam o seu cônjuge como seu Deus. Os seus filhos como seu Deus. E por aí vai. Hoje, muitas pessoas não adoram Moloque, Camus, Baal, Astarote, mas adoram muitas outras coisas. Porque tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é um Deus para você, é um ídolo para você. Tudo aquilo que, para o que você dedica a sua atenção, o seu tempo, os seus esforços, a sua prioridade, é o seu Deus. Sabe o que Josias fez quando ele viu isso aí tudo?
E mais uma coisa, irmãos, para mim não esquecer. Sabe, por que tudo isso aconteceu em Jerusalém? Por que a adoração estava desse jeito? Porque a palavra de Deus estava perdida dentro do templo. Porque a palavra de Deus não era lida nos cultos. Porque a palavra de Deus não era central na adoração em Israel. Quando nós tiramos a palavra de Deus da igreja, quando nós tiramos a palavra de Deus da nossa vida, o resultado é nós acreditarmos em muitas outras coisas. É nós vivermos de tal forma que desagrada a Deus, a gente perde completamente o temor por Deus. É resultado da Bíblia não ser o centro da adoração em Israel. Meus irmãos, do versículo 4 ao versículo 14, nós vemos que o rei Josias ele fez uma verdadeira limpeza religiosa ali em Jerusalém. Ele fez uma verdadeira faxina ali, no intuito de estabelecer a exclusividade da adoração a Deus. Eu vou ler aqui essa parte, acompanhe a leitura que eu farei aqui, meus irmãos. Então o rei ordenou, versículo 4 do capítulo 23 de 2 Reis. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes. Também tirou da casa do Senhor, versículo 6, o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade. E aí ele vai derrubando tudo, diz o versículo 24 desse capítulo, que ele também aboliu também os médios, feiticeiros, tudo isso estava lá em Jerusalém. Ídolos do lar, tinha pessoas que tinham ídolos do lar. Ele derrubou tudo, ele queimou tudo, ele expulsou os sacerdotes, ele matou os sacerdotes que estavam pervertendo a fé em Israel. Ele acabou, ele erradicou a idolatria em Israel, meus irmãos. A ponto do texto dizer que antes de Josias não houve, e depois dele não houve também, rei que tenha se convertido ao Senhor de todo o seu coração. E durante toda a vida de Josias, o povo de Israel nunca mais, durante ele viver, nunca mais adorou outro Deus em Jerusalém, que não seja o Deus de Israel. Ele fez com que o povo de Israel, de Jerusalém, adorassem o único Deus. E veja, não somente isso, irmãos, ele fez com que o povo voltasse, ele fez uma convocação pública e ele fez todos os moradores de Jerusalém reafirmarem a sua aliança com Deus e prometerem serem fiéis à aliança. E todos os moradores de Jerusalém firmaram uma nova, ou reafirmaram uma aliança com o Senhor.
Ele rompeu com as tradições religiosas dos seus antepassados. Ele acabou com a idolatria em Israel, meus irmãos. E a partir do versículo 21, ele celebra a Páscoa como nunca foi celebrado antes dele e nem depois dele em Jerusalém. Ele então mostra com isso, meus irmãos, que é muito importante para nutrir a fé espiritual do povo a celebração dos sacramentos. E é interessante, eu quero ler para vocês essa parte, a partir do versículo 21. Diz o rei: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Observe, meus irmãos, a fidelidade dele em como se deve celebrar a Páscoa. Ele quer que a Páscoa seja celebrada, mas como está escrito no livro da lei, no livro da aliança. Ele não quer que hajam inovações. Ele não quer que seja modificada a maneira de celebrar a Páscoa. A Páscoa era um sacramento, um sinal de aliança para o povo. E a Páscoa lembrava ao povo que um cordeiro tinha que morrer. Sabe, irmãos, o cordeiro morreu por causa da prostituição do povo, por causa da idolatria do povo. E não somente por causa deles, mas por causa de todos os nossos pecados. Cristo teve que pagar com a vida para poder nos limpar dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, há muito tempo a Páscoa havia sido esquecida em Israel. Ninguém mencionava. Os reis vinham e morriam, e eles não davam importância para isso. E esse foi um dos legados dos reformadores para nós, meus irmãos. A centralidade da palavra de Deus no mundo. Isso foi um legado da reforma para nós hoje. Os reformadores, posteriormente também os puritanos, nos legaram o princípio regulador do culto. E o princípio regulador do culto estabelece que o culto tem que ser regido pela palavra de Deus. Aquilo que não foi ordenado pela Escritura tem que ser proibido no culto. E com isso, os reformadores tiraram do culto um monte de coisas que não tinham base bíblica daquilo. Como hoje nós temos que lidar com um monte de inovações do culto que não estão na Escritura. E nós somos os herdeiros desse legado. E nós precisamos então, irmãos, a exemplo dos reformadores, zelar pela centralidade da palavra de Deus no culto. Também nós precisamos zelar pela centralidade de Deus no culto. Sabe, o culto não é feito para agradar ninguém. O culto ele é feito para agradar a Deus. O culto é feito para glorificar a Deus. Ele é o centro do culto e não o ser humano. Embora nós queiramos receber bem os nossos visitantes, embora nós tenhamos uma palavra para os visitantes, mas o culto ele tem que ser feito com o objetivo de agradar a Deus. Se com isso eu puder agradar os visitantes e os irmãos, beleza, mas se não, a pessoa a quem eu devo agradar é o Senhor. Ele é o centro do culto e não pode ser permitido a adoração a qualquer outro que não seja o Senhor Jesus. Irmãos, também a reforma nos levou à importância da celebração dos sacramentos. Nós cremos que o batismo e a Santa Ceia são dois sacramentos deixados pelo Senhor Jesus que substitui a Páscoa e a circuncisão.
Batismo é um sinal, o selo daqueles que estão entrando na aliança com Deus. E a ceia é a continuidade, a confirmação de que ainda continuamos firmados na aliança com Deus. E isso, irmãos, nos lembra do sacrifício do Senhor Jesus por nós, do sangue derramado na cruz, do perdão pela graça outorgado a nós, e nos lembra que nós temos um compromisso com Deus de viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que agrade a Ele. Isso deve fazer eu voltar para minha casa e querer ser um bom marido para minha esposa. Isso faz com que eu queira voltar para casa e queira ser uma esposa, eu não, né? Mas vocês mulheres, excelente para os seus maridos. Aí muitas vezes ele não merece. Mas veja, irmãos, nós recebemos a salvação sem merecer. Isso tem que fazer com que nós sejamos funcionários exemplares no nosso trabalho, bons cidadãos nessa sociedade na qual nós vivemos. Por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, e por causa dessa tão maravilhosa salvação que nós recebemos de graça, a qual nós não merecemos, e não podemos obtê-la e nem mantê-la pelos nossos esforços, mas unicamente pela graça e pela fé no Senhor Jesus. Isso deve me motivar a ser um crente e um cidadão melhor a cada dia. Talvez você está nos visitando hoje aqui e está pensando, o que é que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, nós temos aqui um exemplo muito bom de uma pessoa, de um rei, que verdadeiramente se converteu ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi quebrar a tradição religiosa que ele recebeu dos seus pais, dos seus antepassados, e começar algo novo a partir da sua busca por Deus e a partir da centralidade da palavra de Deus na sua vida. Sabe, ele acabou com a idolatria no seu redor. E ele dedicou a sua vida, ele morreu purificando Jerusalém da idolatria. Então, quem sabe você que está aqui é alguém que deseja realmente voltar-se para o Senhor. Quem sabe isso tudo aqui despertou no seu coração o desejo de se voltar para o Senhor, de servir a Deus com sinceridade, com fidelidade. Está aí a oportunidade para você acabar com aquela tradição religiosa que você recebeu dos seus pais e que não é bíblica. Está aí para uma oportunidade de você rever a sua fidelidade a Deus, o seu fervor e a sua devoção a Deus, a oportunidade de você abandonar a sua vida antiga, os seus pecados, o seu modo de vida e começar uma vida nova. Mas para você começar uma vida nova, você precisa acabar com a vida antiga. Literalmente você tem que morrer para ressuscitar para uma nova vida. Irmãos, a conversão, o novo nascimento é isso. É você morrer para a vida antiga e ressuscitar para uma nova vida com Deus. Você tem uma boa oportunidade hoje. Então eu gostaria de convidar vocês, irmãos, para orar nessa hora e que nós pensemos em tudo isso, nas implicações disso tudo para as nossas vidas e como nós queremos viver a partir de agora, tendo como base o legado que nós recebemos e o exemplo que nós temos diante de nós, tanto para nós que somos já crentes, como aqueles que estão no nosso meio, que ainda não assumiram um compromisso sincero com o Senhor. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, Pai. Obrigado por levantar homens como o rei Josias, como Lutero, como Calvino e outros reformadores,
que nos legaram coisas tão importantes para a nossa vida. Obrigado por trazer até nós a Tua palavra na nossa língua, de modo que nós podemos compreendê-la. Nós te louvamos porque temos a oportunidade de aprender dela, de ouvi-la e de ser despertado pela exposição clara e fiel dela, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a mudar aquilo em nós que não te agrada. Não deixa que nós cheguemos a ponto de despertar a Tua ira para poder perceber aquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Ó Deus, realiza uma obra de transformação no nosso coração. Aqueles entre nós que ainda não assumiram um compromisso com o Senhor. Ó Deus, desperta no seu coração o desejo de te buscar, de te servir. Faz essa obra, Espírito Santo, nas suas vidas, porque somente o Senhor pode conceder fé aos nossos corações. Ninguém pode obter a fé pelos seus esforços, mas é uma obra sobrenatural do Senhor. Faça isso e mantenha-nos com a nossa fé viva no Senhor, mantendo vivo o legado que nos foi deixado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar a bênção agora.